O espantalho dos pesadelos. Na pequena cidade de Piedade, interior de São Paulo, uma fazenda cercada por vastos campos de milho abrigava um antigo espantalho que vigiava as plantações há décadas. Feito de palha grossa e vestes envelhecidas, ele se destacava pelo seu semblante grotesco. Uma cabeça de pano rasgado, costurada de forma tosca, com olhos de botões que pareciam observar tudo ao seu redor. O vento constante balançava seus braços de madeira, e ele permanecia imóvel, como uma sentinela sombria. Há tanto tempo que os moradores já o consideravam parte do cenário. Contudo, algo começou a mudar. Os fazendeiros da região passaram a reclamar de pesadelos terríveis. Eles sonhavam com o espantalho se movendo nas sombras do milharal, aproximando-se lentamente de suas casas, com os botões dos olhos brilhando em um tom maligno. Nos sonhos, o espantalho não apenas vigiava os campos, mas parecia ter vida própria, surgindo em meio à névoa noturna, sussurrando promessas de morte e sofrimento. O primeiro a relatar esses pesadelos foi Joaquim, um homem robusto e experiente, acostumado a longas jornadas de trabalho no campo. Ele acordou numa madrugada, suando frio, com a imagem do espantalho ainda viva em sua mente. No sonho, ele viu o espantalho caminhar entre as fileiras de milho. Seus passos eram silenciosos, mas firmes, e seus olhos de botão brilhavam com uma intensidade ameaçadora. Joaquim contou à esposa sobre o sonho, mas ela o dispensou como sendo apenas fruto do cansaço. No dia seguinte, ele foi encontrado morto, seu corpo estirado na plantação, cercado por fileiras de milho que balançavam ao vento. Não havia sinais de luta, mas seu rosto estava marcado por uma expressão de puro terror, como se tivesse visto algo tão horrível que seu coração simplesmente parou. Os moradores, chocados, associaram a morte ao trabalho duro e ao calor, buscando explicações racionais para o inexplicável. No entanto, Joaquim não foi o único. Outros fazendeiros começaram a relatar os mesmos pesadelos. No início, os sonhos eram vagos, o espantalho se aproximando lentamente, sempre nas sombras, seus olhos de botão fixos nas vítimas. Com o tempo, os pesadelos se tornaram mais intensos e assustadores. No sonho, o espantalho sussurrava palavras incompreensíveis, sua presença parecia esmagadora, e o medo que gerava era paralisante. Cada vez que alguém sonhava com ele, acordava com a sensação de que algo estava errado. E assim, como Joaquim, outros fazendeiros começaram a ser encontrados mortos em suas plantações. Sempre no mesmo padrão. Corpos sem sinais de violência, mas com o terror estampado em seus rostos, de olhos arregalados e bocas entreabertas, como se seus últimos momentos de vida tivessem sido preenchidos por um medo incomensurável. A lenda começou a se espalhar pela cidade. O espantalho, que outrora era apenas uma figura inofensiva no meio do campo, agora era visto como uma entidade maligna. Alguns acreditavam que ele estava possuído por algum espírito vingativo, enquanto outros diziam que ele era uma maldição trazida por antigos rituais esquecidos. Uma noite, quando as mortes já haviam se tornado frequentes, os moradores decidiram queimar o espantalho. Reuniram-se ao redor dele, armados com tochas, seus rostos iluminados pelas chamas tremulantes. O espantalho, inerte, parecia apenas uma figura de palha, até que, ao se aproximarem, os mais velhos sentiram um frio gélido correr por suas espinhas. Aquela coisa no meio do campo exalava uma presença maligna, invisível, mas palpável. Quando atearam fogo no espantalho, algo estranho aconteceu. As chamas o envolveram, mas os botões dos seus olhos brilharam intensamente, como se por um breve momento ele estivesse vivo. Os moradores sentiram o chão vibrar levemente sob seus pés,
e um vento forte começou a soprar, quase como um último suspiro da entidade. Apesar de queimado, as mortes não cessaram. Os pesadelos continuaram, e o espantalho, agora apenas cinzas no vento, ainda assombrava aqueles que viviam próximos às plantações. A cada novo sonho, ele parecia renascer, como se fosse imortal, e sua maldição permanecia viva entre os campos de milho, alimentada pelo medo e pelas mortes que ele deixava em seu rastro.